não tem como falhar. É com muita honra, meu irmão, que eu lhe recebo aqui. Essa igreja é sua, seu homem honrado, fique à vontade, amém? Glória a Deus. Aumentou a responsabilidade agora, né? Graças e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Obrigado, meu amado. Que honra, que bênção. Agradecer ao apóstolo, a pastora Sheila, toda a liderança, todos os discípulos que estão aqui essa noite. Eu tenho convicção que Deus tem algo precioso para compartilhar comigo, com você. De fato, cheguei agora há pouco de viagem. Saí de Fortaleza às 6h30 da manhã, mais ou menos. Chegou aqui em Paulista às 4 horas da tarde. E deu só um tempo de dar um cochilozinho, se organizar, vim para cá. Mas estou com muita expectativa, né? E orando a Deus, já vem um tempo orando, né? Desde que o apóstolo fez esse convite sobre aquilo que eu ia pregar. De fato, eu escutei muita coisa boa nesse congresso. Foi um congresso de célula. O pastor Wagner foi alguns anos atrás comigo também nesse congresso. Muito bom, muito top. E anotei muita coisa. Mas hoje, eu acho que já estava chegando aqui já em Pernambuco, quando eu ainda estava pensando até mesmo o que é que eu ia falar. E eu senti o Espírito Santo falando algo por dentro de mim, apóstolo. E eu fiquei também feliz com isso, né? Eu estava pensando sobre muitas coisas, o que é que eu ia organizar, o que é que eu ouvir, o que é que eu vou falar, compartilhar com a igreja, abençoar o povo. E o Espírito Santo está assim para mim assim: eu quero que você fale coisas que eu coloquei no seu coração, porque eu não quero que você seja um papagaio para repetir o que você ouviu. Eu quero que você fale coisas que eu inspirei você por dentro. Amém? Então, quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor tem compartilhado ao meu coração desde o reencontro. Quantos aqui estiveram no reencontro? Faz assim com a mão. Como é que foi o reencontro? Foi poderoso, cada evento, né? Cada congresso, encontro, reencontro. Irmãos, eu sempre falo isso, que a gente não faz eventos na igreja, não é para preencher uma lacuna no calendário anual da igreja. Todo evento que é feito na igreja tem um propósito. Amém? Então, quando tem um encontro, tem um propósito. Reencontro tem um propósito. Congresso de célula tem um propósito. Aniversário que vai ter da sede, vai vir pessoas de fora para pregar. Enfim, o apóstolo vai colocar pessoas. E tudo isso tem um propósito. E a gente precisa estar com o coração muito aberto para receber de Deus, porque esses congressos eles vão ativar coisas na minha vida e na sua vida. Posso ver amém? Então, Jeremias capítulo 1. Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Um texto bem conhecido de todos, mas que eu quero abordar aqui algumas coisas importantes que o Senhor tem falado aos nossos corações, ao nosso coração, e eu creio que vai ser bênção para nossas vidas. Você achou aí Jeremias 1, 5? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga eu amo a minha célula. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Verso 6: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Abra comigo também sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Tanto Jeremias, do 5 em diante, quanto Isaías, capítulo 6, versículo número 5. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Você achou aí? Diz assim: então disse eu: ai de mim,
porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir essa parte? Diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Queridos, esses dois textos são textos bem conhecidos da palavra de Deus. Eu acredito que os pastores, ministros, os supervisores, você que lidera a célula, é bem possível até que você já tenha pregado sobre isso. Então, o meu interesse essa noite não é trazer uma coisa nova, que você venha escutar algo novo. Talvez seja novidade para alguns, mas talvez para outros vai ser uma fortaleza mesmo. Mas o que é que eu quero falar nessa noite? É que cada pessoa que está aqui essa noite tem um chamado de Deus na sua vida. Amém? E a gente lê o texto da palavra de Deus, Jeremias capítulo 1, a Bíblia diz que Deus conheceu ele ainda quando ele estava em formação, antes dele ser formado. Segundo os especialistas, isso é o período nos primeiros 7 dias, depois que houve a relação do homem e da mulher, e a mulher engravidou, nos primeiros 7 dias, ainda quando nem existe ainda a formação de um embrião, mas ali a Bíblia diz que Deus já conhece. Isso se repete também essa palavra no livro de Salmos, quando a Bíblia diz que Deus ele conhece todos os nossos dias. Então isso fala de algo que Deus ele já planejou, que Deus ele já conheceu, e a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus escolheu e Deus tinha um plano para Jeremias, é fato que Deus também escolheu e tem um plano na minha vida e na sua vida. Posso ouvir amém? Toque na pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Diga: se ele escolheu Jeremias, ele também escolheu você. Diga: se ele conhecia Jeremias, ele também conhece você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, ele vai falar a Jeremias sobre isso. Essa palavra veio para ele, Deus falando ao coração dele que Deus tinha santificado ele, tinha um chamado, tinha um plano, tinha um propósito. Jeremias, ele se levanta para fazer algo que é muito comum às pessoas que têm um chamado. Primeira coisa que Jeremias faz, depois que Deus fala com ele sobre o chamado, é Jeremias mostrar as suas deficiências. Primeira coisa que Jeremias faz é dar desculpa. Primeira coisa que Jeremias faz é olhar para a sua incapacidade. E aí Jeremias vai dizer: ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele vai mostrar aquilo que ele tem de dificuldade. Isso se repete também no livro de Isaías. Isaías, ele tem uma visão aberta, ele contempla o trono de Deus, anjos voando de um lado e do outro, declarando que Deus é santo. E aí a Bíblia diz que Isaías está tão impactado com aquela visão, e ele fala: ai de mim, eu vi o Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei. Ele pensou: vou morrer agora. E a Bíblia diz que um anjo voa com uma brasa tirada do altar, da presença de Deus, e toca agora na boca de Isaías. Porque Isaías está dizendo para Deus: Deus, eu tenho uma deficiência, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma desculpa para dar, para não viver o meu chamado. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho lábios impuros. E Deus está dizendo: se a sua dificuldade é essa, eu vou resolver a sua dificuldade. Aleluia. Quantos aqui tem o chamado de Deus? Mas você concorda comigo que de fato nós temos sim dificuldades, nós temos sim impossibilidades, nós temos deficiências, nós temos falhas. Como seres humanos nós não somos perfeitos. Quantos podem dizer amém por isso? Não se preocupe não, é verdade. Existem falhas, existem coisas que nós estamos crescendo, melhorando, desenvolvendo. Está aqui comigo? Mas qual é a boa notícia essa noite? É que o Deus que te chama, Ele também te capacita. Vou dizer de novo: o Deus que chama você, Ele também capacita você.
Então ele olha para Jeremias, Jeremias dá uma desculpa, sou criança, não sei falar. É quase que um supervisor pega um discípulo e diz assim, vou colocar você para dar palavra na célula essa semana. Na primeira vez, o que é que alguns dizem? Não sei falar, não sei fazer, eu não tenho condições, eu não posso. Não é verdade? Coloca outro no meu lugar, não é para mim, é para outra pessoa. Começa a dar desculpa. E aí, Deus ele vem para suprir. Quando a Bíblia diz que Deus ele supre a nossa necessidade, não é somente necessidade financeira. Deus ele supre a nossa necessidade, irmão, em todas as áreas da nossa vida. E naquilo que você tem uma necessidade, naquilo que você tem uma dificuldade, naquilo que você tem uma deficiência, naquilo que você tem uma fraqueza, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus ele vem com a graça dele e levanta eu e você para fazer aquilo que a gente não tinha capacidade de fazer. Eu gosto de falar sobre a graça. E o que é a graça? Graça não é permissão para pecar. Amém? O que é a graça? A graça é um poder, é um empoderamento, é uma capacidade que vai nos dar uma condição de viver acima dos pecados. Amém? E isso não é somente para pecado, isso é para qualquer coisa na nossa vida. Aquilo que você se vê que não tem condições, a graça vem para te dar condições. Aquilo que você não se vê fazendo, a graça vem para colocar você fazendo. Aquilo que você não tem habilidade para fazer, a graça vai te capacitar a fazer. Aleluia! Então Jeremias disse, eu sou criança, não sei falar. O que é que Deus fez? A Bíblia diz, Deus disse assim, eu vou colocar, Jeremias, as minhas palavras na sua boca. Isaías disse, não tenho condições, habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus está dizendo, então a sua questão é essa? É a sua linguagem? É uma linguagem de pecado? Vou mandar um anjo, uma brasa, tocar na sua boca para resolver a parada. Ou seja, aquilo que eles tinham de desculpa, Deus ele veio suprir essa necessidade. Deus veio capacitar para dar condições a ele para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu irmão, quando Deus ele te chama, ele te capacita. Aleluia! Quantos creem nisso? Quantos creem que já receberam dons, capacidade, talentos da parte de Deus? Eu gosto de uma passagem, eu estava falando sobre ela na célula essa semana, acerca de Maria. Pense no chamado de Maria. Quantos sabem que o chamado de Maria foi um chamado desafiador? Ela foi a mulher escolhida e agraciada por Deus para dar à luz e ser a mãe do Salvador de todo mundo. Ela não foi a salvadora de todo mundo, mas ela foi a mulher que colocou ou que deu luz para que o Salvador viesse à terra. E não apenas nascesse, mas tivesse uma boa educação. E Maria está ali como mãe, gerando Jesus dentro dela, vendo ele crescer, se apegando, amando, acompanhando. Jesus começa o ministério dele. Primeiro milagre no casamento, Maria está lá no casamento. Jesus vai andando para um lado e para o outro. Maria está lá andando com outras mulheres. Jesus vai ser crucificado. Quem é que está lá vendo a crucificação? Maria está vendo. Pense nisso. Uma mãe que está vendo o seu filho ser torturado e assassinado. E ela está ali diante daquela situação, mas sabendo que ele vai morrer por conta de um propósito. Está aqui comigo? Esse era o chamado de Maria. Quando o anjo aparece para Maria, lá em Lucas capítulo 1, a gente não vai abrir por questão de tempo, mas a Bíblia diz que o anjo começa a falar com ela. Você vai engravidar, a virtude do Espírito Santo vai vir sobre você, o poder do Altíssimo vai descer sobre você. É quando chega no texto de Lucas 1:37, que a gente cita para muita coisa, mas o Senhor chamou minha atenção essa semana para chamado. Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Amém? E nós estamos falando sobre chamado essa noite. Olhe para alguém que está ao seu lado, diga, meu irmão, para Deus nada é impossível. Diga assim a essa pessoa, diga assim, pode parecer possível que você seja usado por Deus, mas diga a ele, para Deus, nada é impossível. Queridos, quantos de nós, se olhássemos para o nosso passado, pensaríamos que seria impossível ser usado por Deus? Você concorda comigo? Tenho certeza que o apóstolo poderia olhar e dar esse testemunho da vida dele. Eu poderia olhar para a minha vida e dar esse testemunho de que se as pessoas me vissem no ambiente, numa roda de amigos, na escola, em casa, jamais alguém pensaria, não, esse aí vai ser um pastor
que vai estar cuidando de igreja, cuidando de pessoas. Ninguém pensaria isso. Era impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Isso significa dizer que Deus pode pegar pessoas normais, como eu e você, e colocar dentro de uma capacidade para que seja usado para a glória dele. Aleluia, aleluia. E é isso que eu quero que você saia daqui essa noite. Eu creio que esse é o objetivo desse congresso. Esse congresso de célula não veio para trazer ensinamentos novos para a minha vida, nem para a tua vida, mas veio para impulsionar a mim e você por dentro, para viver o chamado que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Então, Lucas 1,37 fala sobre isso. Não é impossível para Deus. É possível uma mulher ficar grávida sem ela ter relação com outro homem? Não. Sei que a ciência hoje pode trazer essa possibilidade, mas considera o que eu estou falando para aquele tempo. Era impossível. E agora o anjo vai dizer: para Deus nada é impossível. No versículo 38, Maria dá a resposta, porque eu quero que você escute algo. Se você puder guardar alguma coisa que eu vou falar essa noite, eu quero que você guarde o que eu vou te dizer agora. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um chamado para cada um de nós. Mas o que vai fazer a diferença é a resposta que você dá ao chamado de Deus na sua vida. Você só está aqui porque um casal respondeu sim a um chamado de Deus. Posso ouvir amém? Essa igreja existe porque um casal decidiu responder, dar um sim à convocação e o chamado de Deus. Quantos aqui estão inseridos numa célula? Faz assim comigo, faz assim com a mão aí. Amém? Por que aquela célula existe? Porque alguém um dia convocou, conversou, comunicou algo para abrir uma célula e aquela pessoa respondeu: sim, vamos abrir célula. O líder disse: vou enviar você para abrir uma célula na casa de tal fulano, de fulano e tal, e aquela pessoa disse: sim, eu quero abrir essa célula. Ou seja, muito mais do que o chamado, o importante é a resposta que você dá ao chamado. Porque, irmão, vamos considerar uma coisa. É porque a Bíblia fala de Jeremias e a Bíblia fala de Isaías. Mas você concorda comigo que existiam outros homens naquela época do Antigo Testamento que também poderiam ser profeta? Sim. E por que não estão na Bíblia? Será porque Deus determinou ou Deus escolheu e Deus queria só que fosse Isaías ou Jeremias? Não. A questão é que Jeremias e Isaías, mesmo dentro das suas dificuldades, uma hora eles deram uma resposta. Uma hora disseram: tá bom, eu tenho uma dificuldade. Deus disse: eu vou consertar a dificuldade. Eles disseram: tá bom, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quantas pessoas estão aqui hoje em liderança? Né? Nós, o apóstolo citou de um tempo que nós fazíamos parte de outro ministério. E, irmãos, às vezes as pessoas elas eram levantadas sem nem mesmo elas quererem. Eu já vi pessoas dizer assim: pastor, eu fui consagrado, eu fiquei sabendo no dia que ia ser consagrado a pastor. Era um susto. A pessoa chegava na igreja, chegou na igreja: oi, tudo bom, Pai do Senhor? O que foi? Vai ser consagrado a pastor hoje. A pessoa: eu? E às vezes a pessoa diz assim: eu não quero, eu não tenho condições, eu não quero agora, não posso. E o líder dizia: não, você vai ser, você quer, tem que ser. Irmão, ninguém pode entrar no chamado desse jeito. Porque na hora que essa pessoa tiver um aperto, ele vai dar um não, ele vai retroceder e ele vai dizer: eu só entrei porque fulano de tal forçou eu entrar. Então você não entra no chamado porque alguém apertou ou alguém empurrou você. Você entra no chamado porque você responde sim para Jesus. Maria, ela ouviu tudo do anjo. Sabe qual foi a resposta de Maria? Eu amo a resposta dela. Lucas 1,38, você pode ler em casa. Ela disse: cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Ela está dizendo: sim, Senhor, o chamado que o Senhor tem para a minha vida, o plano que você tem para a minha vida, o propósito que você tem para a minha vida, pode cumprir na minha vida. Eu estou pronta para cumprir o chamado. Aleluia! Então nós temos essa convocação dada por Deus para dar luz a pessoas, para dar luz a células, para dar luz a casamentos restaurados, para dar luz a jovens libertos, para dar luz a pessoas serem curadas. Mas a questão é: qual é a nossa resposta que nós temos dado ao Espírito Santo? Quando o Espírito Santo fala ao meu, ao teu coração, que você tem um chamado, que tem um plano, tem um propósito, o que é que você diz? Senhor, eis-me aqui, me envia? Ou você diz assim: Senhor, envia meu irmão do lado? Qual é a resposta que você dá?
Se você diz, Senhor, eis-me aqui, eu tenho dificuldade, eu tenho impossibilidade, eu não sei falar, eu não sei pregar. Deus diz, não tem problema não, eu vou capacitar você. Deus vai dizer assim, compra uns livros na Viva Shop, começa a ler. Amém? Vai lendo Bíblia, vai para a escola de avivamento, cola na tua liderança. Ok? Vai observando e você vai desenvolvendo. A graça vai vir sobre você, vai vir a unção, vai vir a capacidade. Daqui a pouco, como você menos espera, você está pregando a palavra. Quem aqui tem passado por isso? Amém? É assim, irmão. Você não chega na igreja e no outro dia você está aqui, pum, virou um pregador. Não. Alguém deu uma oportunidade, mas você tem que responder, você tem que dizer sim, você tem que pedir a graça, a ajuda do Espírito Santo para essa convocação. E ele, irmão, ele é especialista, e ele é o maior interesse é dele, de que você responda assim ao chamado. Amém? Então eu quero que você entenda essa noite, nós temos um chamado. Diga, eu tenho um chamado. Tem um plano de Deus, tem um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ok? E o interesse de Deus é que você dê resposta. Que eu e você diga sim. Que eu e você diga sim, Senhor, eu quero, me envie. E agora Deus ele vai capacitar a mim e a você. Quantos aqui já nasceram de novo? Faz assim com a mão. Você nasceu de novo, eu quero te dizer, a maior capacitação já está em você. Porque o Espírito Santo já está em você. Toda a capacidade, toda a graça, tudo que você precisa, vem pelo Espírito Santo. Jesus só começou o ministério dele depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Amém? A Bíblia diz que os profetas, eles profetizavam, dizendo, veio a mim a palavra do Senhor. Era o Espírito Santo vindo por dentro deles, inspirando eles para um fim proveitoso. Então, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, todo chamado está ligado àquilo que o Espírito Santo dá de dom, de talento, de graça, de unção, dentro de mim e de você. Você entende isso? Agora, tem pessoas que estão aqui pensando assim, mas pastor, eu não fui chamado para apóstolo, não fui chamado para ser profeta, não fui chamado para ser evangelista, nem pastor e nem mestre. E eu vou dizer a você, ok, todos nós temos chamado, mas a Bíblia diz que não são todos para apóstolos, não são todos para profetas, não são todos para evangelistas, nem pastores e mestres. Mas existe um chamado comum a todos nós que estamos aqui dentro. Posso ouvir amém? Que chamado é esse? Diga assim comigo, Ministério da Reconciliação. Qual é o chamado ou Ministério da Reconciliação? A Bíblia diz que é reconciliar o mundo com Jesus Cristo. Então, cada pessoa que está aqui essa noite, até mesmo você que só vai para a célula para participar, você que muitas vezes só vai para a célula para comer o lanche, amém? Deus está vendo, viu? Já pergunta, né? Qual vai ser o lanche hoje? Qual vai ser o lanche hoje? Você que só vai para a célula porque você gosta daquele ambiente, meus amigos, amém? Você tem um chamado. Seu chamado não é somente sentar na cadeira da célula. Seu chamado não é somente participar do lanche. Seu chamado não é somente ouvir a palavra. Seu chamado é ganhar vidas para Jesus. Jesus disse, ide e fazei discípulo. O ide e fazei discípulo não foi uma sugestão. Jesus não disse assim para os apóstolos, para os discípulos, olha, se vocês quiserem, se vocês tiverem afim, no final de semana, quando tiver um tempinho, vão lá, prega o evangelho. Ele disse não, ele deu uma comissão. A Bíblia chama isso do grande comissionamento. Ou seja, ele deu uma missão. Qual é a missão? Ide e fazei discípulo. Isso é o chamado comum a toda a igreja. Uma vez que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora essa vida que veio para você, essa paz, essa alegria, essa vida zoé, essa vida eterna que chegou para a tua vida, agora é responsabilidade sua de levar essa vida também para as pessoas que estão lá fora. Eu estava corrigindo um discípulo esses dias, ele disse assim para mim assim, pastor, eu já estou tão feliz, a minha família está na igreja, sabe, eu tenho visto as coisas acontecendo, eu tenho dito até a Deus, sabe pastor, se ele quiser me levar agora, ele pode me levar. E eu escutei ele, disse assim, você está errado, porque parecia muito bonitinho a conversa dele, se ele quiser me levar, já pode me levar. Assim, essa sua oração, ou essa sua fala, é uma fala egoísta. Se você for embora, e as vidas que Deus planejou para você ganhar? Se você for embora agora, você vai para o céu. Mas e as vidas que estão lá fora?
que Deus planejou que você ganhe. Alguém pode pensar, pastor, Deus pode levantar outro. Mas deixa eu te dizer, tem pessoas que Deus quer que você alcance, que eu não vou alcançar. Tem pessoas que você tem contato, que eu não tenho contato. É você que Deus quer usar para ganhar essas pessoas. É fato, irmão, que se você não quiser pregar, Deus vai usar até mesmo a natureza para impactar pessoas e alcançar pessoas. Mas Ele quer que eu e você seja usado. Os anjos, eles poderiam ter esse privilégio, mas eles não têm esse privilégio. Que privilégio, pastor? Pregar a palavra de Deus, ganhar vidas para Jesus. Então esse é um chamado que pertence a cada um de nós. E eu e você precisa responder a esse chamado. Quantos podem dizer amém por isso? Diga de novo, eu tenho um chamado. Diga, eu tenho uma missão. Diga, Deus tem um plano e um propósito para a minha vida. Diga, Ele quer me usar. Diga, e eu vou responder, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos creem nessa palavra, dêem glória a Deus aí, meu irmão? Agora, eu quero sair da introdução e começar a pregar, amém? Eu quero falar sobre 3 coisas de você dar a resposta ao chamado de Deus para a tua vida. Amém? 3 coisas. Se você quiser anotar aí, vai ser bênção para você. Primeira coisa que eu quero falar é algo que eu escutei uma frase esses dias, que é motivação versus inspiração. Amém? Tem pessoas que estão na igreja e elas são pessoas, apóstolo, que elas vivem de motivação. E sabe como é que você vê essas pessoas? Elas parecem uma montanha russa. Ora está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Ora está empolgada, daqui a pouco está desanimada. Ora está na célula, daqui a pouco não vai para a célula. Ora vai para o encontro, aí chega reencontro, não vou não. Aí vou para o congresso, aquele outro não vou. Elas estão sempre assim, ó, ora lá em cima. Por quê? Porque elas vivem de motivação. A palavra motivação significa motivo para uma ação. E eu sei que nós temos muitos motivos para ter ações. Amém? E eu não quero dizer essa noite que motivação é algo ruim. Não vou dizer isso para você. Motivação é algo bom. Mas qual é a dificuldade da motivação? É que motivação dá, mas depois passa. Motivação vem, mas depois vai. Motivação vem no final de semana, mas tem um prazo de validade. Depois de 15 dias, você não vê mais aquela pessoa tão empolgada como estava antes. A pessoa quer abrir célula, a pessoa quer ganhar vidas. Ela chega, meu líder, não, agora eu vou, entra na escola. Ei, irmão, presta atenção nisso aqui. Se você quiser entender melhor o que eu estou te falando, procura a pastora Sheila, as pessoas responsáveis pela escola de avivamento. Observe quantas pessoas se matriculam no começo do ano e quantas pessoas se formam no final do ano. Muitas pessoas se inscrevem na escola, mas com o passar dos meses, vem dificuldade, vem situação, acontece coisas, e quando você vai ver o grupo que começou em janeiro, é praticamente a metade em dezembro. Por quê? Porque algumas pessoas começaram por motivação. E na hora que o motivo passou, na hora que aquela empolgação passou, sabe o que é motivação? Motivação é como uma criança que ganha um brinquedo. Quem já viu uma criança que quer muito um brinquedo, né? Ela pede o pai, ela pede a mãe, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo, quero aquele brinquedo, quero aquele brinquedo. Aí o pai vai e dá aquele brinquedo à criança. A criança se alegra, às vezes ela até chora, fica emocionada, que brinquedo maravilhoso. Ela pega aquele brinquedo, celebra, depois de meses, aquele brinquedo está quebrado. Quem aqui já viu isso? Aí a criança pega o brinquedo, encosta, nem toca. O pai suou para comprar o brinquedo. A mãe teve que trabalhar, às vezes arrumou um cartão emprestado para dividir em 10 vezes para comprar o brinquedo. E aí quando olha o brinquedo, está lá o brinquedo encostado. Alguém já viu isso na sua casa? Por quê? Porque crianças vivem de motivação. Vou repetir isso. Crianças vivem de motivação. Então chega dia das crianças, elas estão empolgadas, motivadas. Vou ganhar um brinquedo, vou ganhar um brinquedo. Ganhou um brinquedo, passou um mês, esquece do brinquedo. Qual é a expectativa dela? Vai chegar Natal, Papai Noel vai me dar outro brinquedo. São pessoas que vivem de motivação. Pastor, o que é que a gente tem que viver? A gente tem que viver de inspiração. Motivação vem do lado de fora.
Inspiração é por dentro. Por isso que o apóstolo estava falando aqui, ora em línguas, leia a Bíblia. Sabe por que ler a Bíblia, irmão? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, toda ela é divinamente o quê? Inspirada. Ela não foi falada de fora para os profetas escrever. Não, o Espírito Santo veio por dentro, inspirou eles. E eles escreveram palavras que o Espírito Santo inspirou eles a escrever. Então você não deve ser um crente, um discípulo, um líder motivado apenas. Você tem que ser um líder, um discípulo, um crente inspirado. Inspiração vem por dentro. Não, independente se tem uma motivação do lado de fora ou não, você está ali inspirado. Vai ter célula, eu estou na célula. Vai ter culto, eu estou no culto. Vai ter congresso, estou no congresso. Vai ter evento, estou no evento. Vai ter encontro, eu vou para o encontro. Vai ter reencontro, eu vou também. Irmão, por que não ir? Eu fico observando, eu acho que aqui na sede não acontece não, só acontece lá em Jardim Paulista e na Várzea. Tem gente que o encontro está pago. Ei, vou perguntar de novo, o reencontro foi sobrenatural? O reencontro foi sobrenatural? Tem gente que não foi porque não quis. Aqui não teve não, ninguém assim não, pastor. Foi só lá em Jardim que teve assim. Gente que tinha dinheiro, gente que tinha folga no trabalho, gente que tinha pessoas para investir e disseram, quero não. Por que essas pessoas dizem quero não? Porque elas vivem de motivação. Meninos não cresceram, não sabem o valor, a preciosidade que está no ambiente daquele. Quanto é bom. Tem pessoas que queriam ir, mas não tinham folga. Tem pessoas que queriam ir, mas não tinham dinheiro. Tem pessoas que tinham dinheiro, tinham folga, tinha alguém para investir, mas simplesmente não queriam. Porque elas vivem de motivação. Não, vai ter um congresso, elas vão sair daqui motivada. Mas o desejo de Deus é que você saia daqui muito mais que motivada. O desejo de Deus é que você saia daqui inspirado. Porque a inspiração não passa. O apóstolo citou o dia que eu aceitei a Jesus. Eu vou te dizer, irmão, com muita humildade, eu estou inspirado até hoje. Aleluia, com dificuldades, com falhas, com coisas precisando ser melhoradas, até hoje. Mas até hoje inspirado, sabe, me apegando à palavra, me apegando às verdades que eu já ouvi, sabe, orando no Espírito Santo, porque a oração do Espírito vai fazer isso, vai inspirar em você por dentro. A oração no Espírito já é uma oração inspirada. Você ora aquilo que o Espírito Santo inspira você por dentro. E aí, irmão, quando você vive essa vida, pode vir a dificuldade que for, pode vir a luta que for, você não abaixa, você sempre vai estar de cabeça erguida. Porque você não vive de motivação, você vive de inspiração. Toque na pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu irmão, você precisa ser um crente, um discípulo e um líder inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu dizer aqui uma coisa para pessoas que estão aqui. Eu vou falar isso aqui agora pelo Espírito Santo. Tem pessoas que estão aqui e estão pensando assim, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado na vida. O senhor não sabe as decepções que eu já tive, até mesmo dentro de igreja. O senhor não sabe decepções que eu já tive até mesmo com pessoas de liderança. Aí está, querido, a questão da motivação. Você esperava a igreja ou a liderança motivar você. Mas você precisa entender que você precisa viver inspirado por Deus. Possa ser que a célula falhe. Possa ser que a igreja falhe. Possa ser que o líder falhe. Mas Deus nunca falha. Então a pessoa às vezes dá uma desculpa. Não, eu parei de orar. Por que parou de orar? Não, porque aconteceu um problema ali. Motivação. Quando vivemos inspirado, nada vai parar a mim e a você. Muito pelo contrário, quando acontecer circunstâncias, aí é que a gente vai orar mais ainda. Aí que a gente corre mais para a palavra. E quanto mais aí você corre para a palavra, mais inspirado a gente vive. Irmão, não vai ser difícil a gente dar a resposta quando o Espírito Santo perguntar, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Posso ouvir amém? Inspiração. Segundo ponto, desejo. Costumamos usar uma frase de Mike Murdock que diz que a prova do desejo é o quê? A busca. Se você quer ser alguém que vai ser usado por Deus para reconciliar o mundo com Cristo, para liderar pessoas, para liderar células e até mesmo chegar no ministério, você precisa desejar.
De fato, o apóstolo Paulo falou isso na carta a Timóteo. Ele disse: aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Ninguém chega em liderança sem desejar. Eu já ouvi muito isso e parecia soar bonito. As pessoas dizem assim: rapaz, eu nem queria ser pastor e Deus me fez pastor. Irmão, não existe isso. Isso é conversa. Isso é conversa bonita. Deus não vai pegar a minha, você a força e vai botar: você não quero ser pastor, não. Eu vou, Deus, não, você vai. Não quero, você vai. Deus não vai fazer isso, não, irmão. Deus vai trabalhar em cima daquilo que você deseja. Se você desejar só ser um crente de banco, é isso que você vai ser. Mas se você desejar chegar à liderança, chegar a ministério, é isso que você vai chegar. E a palavra de Deus diz: é melhor estar em liderança do que apenas estar no banco. Pastor, me prove na Bíblia. Citei para você. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Aquele que deseja liderança, ministério, episcopado, excelente coisa deseja. Palavra excelente significa algo superior. Palavra excelente significa algo acima da média. Palavra excelente significa melhor do que aquilo que é bom. O que é o bom? É já ser crente, já estamos salvos, vamos para o céu, glória a Deus por isso. Mas tem um caminho que é sobre modo excelente. Você precisa desejar isso. Deseje ganhar vida para Jesus. Quantos aqui têm desejado ganhar vida para Jesus? Desejar isso, irmão. Você vai dormir pensando nisso. Você vai, sabe, uma pessoa, você começa a evangelizar ela, você manda uma mensagem, você recebe uma mensagem de alguém pedindo oração: rapaz, ore pela minha vida, ore pelo meu casamento. Aí você começa a orar por ela, começa a criar um desejo dentro de você, e você começa a interceder por aquela pessoa. Aí cria um desejo: eu vou ganhar essa vida para Jesus, eu vou levar essa pessoa para a célula, eu vou levar essa pessoa para a igreja. Quem aqui tem passado por isso? Isso é um desejo, você vai desejando. Daqui a pouco você ganha uma vida. Quando você ganha uma vida, você se alegra pela vida que você ganhou, mas você pensa: tem mais vida para ganhar. Você ganhou uma vida dela e você pensa: e a família dela? É bênção que ela se converteu e agora ela tem a possibilidade de ir para o céu. Mas a família dela, o que é que a gente vai fazer? Vamos desejar ganhar aquela família. Aí você começa a consolidar aquela pessoa, você começa a ensinar ele, você começa: vamos abrir uma sala na sua casa. É como o apóstolo Nivaldo falou: eu aceitei a Jesus, a coisa que eu mais desejava era que minha mãe também aceitasse a Jesus. Minha mãe era de uma outra religião e eu não tinha muita sabedoria ainda como fazer aquilo. O que foi que eu fiz? Abri uma célula. Conversei com o apóstolo Nivaldo, a gente foi abrir a célula na nossa casa, lá na minha casa, e começamos todo sábado. Tinha dia que minha mãe reclamava: hoje de novo célula, de novo, mãe. Por quê? Porque eu tinha um desejo de ganhar a vida dela para Jesus. Passou-se um ano, irmão. Acredito que mais ou menos 1 ano e 2 meses. Um dia, a minha mãe entregou a vida dela para Jesus. Então você tem que desejar ganhar vidas, desejar se tornar líder, desejar abrir célula. Pastor, eu já tenho uma célula, desejo ter 2. Pastor, eu já tenho 2, desejo ter 3. Desejo bater as metas que é estipulado para você na célula, na igreja. Se tornar um supervisor de célula. Ei, você tem potencial para isso. Vou dizer de novo: você tem potencial para isso. Não se veja: não tenho condições, é para o meu irmão do lado, é para o meu outro irmão. Não, Deus está falando para mim, para você essa noite: Ele chama, mas Ele também capacita. Mas se você não quiser, se você não desejar, Deus não vai te empurrar, irmão, para colocar você em algo que você não quer. Não, você precisa desejar. Deus pode até dar um empurrãozinho para você começar, mas depois que ele começar, você vai ter que andar com suas pernas. O líder pode te chamar, o líder pode investir em você, mas tem uma hora que você precisa se despertar. Ei, toque na pessoa do seu lado e diz assim: meu irmão, chegou o tempo de você se despertar, de você acordar, de você buscar, de você desejar. Chegou o tempo, irmão. Até quando a gente vai ficar na mesma fase? Se até videogame se passa de fase, por que você não vai passar? Até videogame tem que passar de fase. Tem ou não tem? Quem aqui joga videogame? FIFA, tem FIFA, até isso passa de fase. Por que você não vai passar? Tem que passar de fase, irmão. Saia da fase da primeira infância. Começa a crescer, começa a desejar, começa a buscar, queira ganhar vida, queira ajudar o seu líder.
queira ganhar pessoas para Jesus, queira cada vez mais contribuir para a igreja, se envolver nos departamentos da igreja, busque isso, ore, deseje mais, porque Deus tem mais para você. Não se conforme no lugar que você já está. Não fique conformado porque você já chegou em um departamento, em um certo nível. Queira mais. Por quê? Porque tem mais pessoas para ser ganhar para Jesus, tem mais territórios, tem mais lugares, tem mais coisa para fazer para o Senhor. Não pense, já tenho feito demais. Irmãos, eu vim de um congresso agora que eu estou muito impactado com aquilo que eu disse ao pessoal que foi comigo. A gente ouviu coisas, mas a gente viu coisas. E a gente viu um homem que veio dos Estados Unidos para fazer uma obra missionária em Santarém, no Pará. E quando disseram a ele, vai lá, tem uma igreja. Quando ele chegou na igreja, só tinha 2 pessoas. E depois de alguns anos, passou-se vários anos, é como o apóstolo falou, não foi do dia para a noite. Tem um tempo, tem que perseverar. Mas depois de alguns anos, essa igreja hoje lá em Santarém tem 40 mil pessoas. E Deus falou com ele, vá para Fortaleza. Ele pegou 100 pessoas daquela igreja de Santarém, foi para Fortaleza, depois de 10 anos, 12 anos, essa igreja lá em Fortaleza tem 10 mil pessoas. Estava lá ontem, na festa das cores, 5 mil pessoas dentro da igreja. Parecia um estádio de futebol, gente com camisa amarela, gente com camisa verde, sabe, aquela alegria, aquela festa, pessoas louvando, adorando, tudo isso para quê? Vidas para Jesus. Talvez você pense, para que isso? Para que isso? É vida para Jesus. Aleluia. Então, eu vi aquele homem, sabe qual era a frase que eu mais escutei dele? É só o começo, tem mais para fazer. E eu fico pensando, se um homem desse que já conquistou muitas coisas, está pensando que está só no começo, tem mais coisa para conquistar, que dirá a mim, que dirá a você? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, diz assim, quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Quantas células você já abriu esse ano? Quantas famílias você já investiu esse ano? Irmão, a gente tem que desejar. A gente tem que se levantar. Já existe um potencial dentro de nós. O Espírito Santo já está dentro de mim, já está dentro de você. Ele já tem nos inspirado. E agora Ele está esperando você dar uma resposta. Dizer a Ele, sim Senhor, eis-me aqui, me envie. Eu vou buscar, eu vou desejar, eu quero, vou fazer acontecer, vai dar certo. Sabe qual é a frase que um líder mais gosta de ouvir? É quando um discípulo chega para ele e diz assim, meu líder, pode contar comigo, vamos ganhar vidas, vamos abrir célula, vamos ganhar pessoas para Jesus. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Diga inspiração, desejo, diga paixão. Tudo isso que nós falamos de estar inspirado, de ter o desejo, só vai permanecer se eu e você estiver apaixonado por Deus e por vidas. Porque vai ter desafios, concorda comigo? Durante o processo vai ter lutas, desafios, dificuldades. Chame o nome que você quiser. Vai ter coisas que vão se levantar. Mas o que é que vai fazer você manter a pegada, o desejo, a inspiração? É o quanto você está apaixonado por Jesus. Pastor, isso está na Bíblia? Tá, irmão. Porque depois que a gente faz as coisas, tem coisas que a gente aprende. Não se escandalize com o que eu vou te dizer, não. Tem coisa que a gente aprende no reino. A gente aprende como orar. Você é novo convertido, alguém diz assim, faz essa oração na célula. Aí você diz, não sei orar. Você sabe orar. Mas você quer dizer, eu não sei falar as palavras que o meu líder fala. Concorda comigo? Então você diz, ora aí alguém. Mas quando você está perto de pessoas que estão orando, quando você anda com pessoas de oração, você também aprende a orar. E aí você começa a fazer essa oração, você aprendeu, você aprende a pregar na célula, você aprende quando você se envolve no departamento, como servir, quem toca, como tocar, como cantar, se aprende como pregar. Mas irmão, deixa eu te dizer, o que vai fazer a diferença naquilo que eu e você faz, é a paixão que nós temos por aquilo. É o quanto nós estamos apaixonados, porque tem gente que parece que trabalhar na célula é um peso. E eu te pergunto, por que é um peso, se é tão leve? É leve ou não é leve? Eu acho muito leve, irmão. Tão maravilhoso chegar na célula, dar uma palavra, comunhão com as pessoas, pessoas se convertendo, pessoas mudando de vida. Você vê a pessoa da forma que ela chegou, ainda você vê a palavra entrando na vida dela, promovendo mudança, uma porta de emprego se abre, um casamento é restaurado. Você fica, glória a Deus.
Amém? Isso é maravilhoso, isso é leve. Aí você assim, mas pastor, é porque eu passei o dia todinho trabalhando. É porque eu tenho muita dificuldade, aí eu tenho que também olhar para a dificuldade dos outros. Ei, irmão, deixa eu te dizer, até mesmo quando você se volta para ajudar pessoas, você às vezes até se esquece da dificuldade que você passa. É ou não é verdade? Então você não vai ser negligente com as coisas que você passa. Não é isso que eu estou falando. Mas é porque você está tão apaixonado, você está tão desejoso, você está tão inspirado a abençoar pessoas, que aquilo que você passa é o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo falou, é leve e momentâneo. E tem pessoa melhor do que Paulo para a gente aprender sobre isso? Quantas coisas Paulo passou? Quantas dificuldades? Quantas lutas? Prisões? Não foi assim? Açoite. Foi açoitado, apedrejaram ele até a morte. Perigos de ladrões, perigo de sequestradores. Ele disse, perigo até mesmo de falsos irmãos dentro da igreja. Ou seja, dificuldade de tudo que é lado. Mas Paulo parou, irmão? Sabe por que Paulo não parou? Não parou porque Paulo, ele era apaixonado por Deus e por vidas. Quando você é apaixonado por Deus e por vidas, você pode passar o que for, mas você não para no chamado da sua vida. Aleluia. Precisamos estar apaixonados pela missão que o Senhor nos convocou. Apaixonado por Jesus. De fato, foi até isso que ele falou, irmão. Quando ele vem lá em Apocalipse capítulo 2, ele vai falar do trabalho. Olha, vocês estão trabalhando, eu tenho visto o trabalho de vocês, a luta, o labor, está excelente, vocês estão trabalhando bem, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, vocês já não estão tão apaixonados quanto estavam antes. Vocês já não estão amando como estavam antes. Vocês agora estão fazendo quase que no automático. Aprendi a servir, aprendi a pregar, aprendi a tocar, aprendi a cantar, aprendi a liderar. Então eu estou fazendo automático. Mas esse não é o desejo de Deus. Deus quer que você seja apaixonado. Irmãos, eu vi algo interessante de um pastor esses dias. Ele disse assim, pode ter até pessoas mais talentosas do que você, mas não pode ter pessoas mais apaixonadas que você. Toque em alguém que está falando assim, meu irmão, você pode ter discípulos melhores que você, mais talentosos que vocês, mas você não pode ter pessoas mais apaixonadas que você. Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer por quê. Porque o dom, ele é irrevogável. Quanto sabe disso? Deus, ele dá e ele não toma não. Pensa aí quantas pessoas hoje estão aí fora, às vezes até no mundo mesmo, cantando, fazendo coisas, e elas começaram, sabe aonde? Na igreja. Você for olhar a história de Elvis, começou na igreja. Michael Jackson com a família dele, começou na igreja. Quantos cantores aqui no Brasil começou cantando aonde? Na igreja. Quem deu o dom para eles cantar? Foi Deus. Mas por que eles depois foram servir lá fora? Sabe por quê? Porque um dia a paixão, aquele fogo que tinha neles, acabou-se. Então eu quero te dizer, você precisa cuidar mais da sua paixão do que os dons que Deus deu a você. Vou falar isso de novo. Você precisa cuidar mais da paixão que você tem por Jesus do que os dons que Ele deu a você. Mais uma vez eu falo, não é para você ser negligente. Se faz parte de um departamento e você faz bem isso, sirva cada vez com mais excelência. Se você prega, se dedique ao estudo para pregar cada vez melhor. Se você toca, assim seja. Se você canta, faça sempre o melhor. Está aqui comigo? Mas não se atente ao dom e se esqueça da paixão, não. Cuide mais da paixão do que os dons. E você sempre vai permanecer um crente, um discípulo, um líder apaixonado por Jesus. Diga comigo, inspiração, desejo, paixão. São as três coisas que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Você já tem um chamado, você precisa dar a resposta ao chamado que Deus tem para você. Como dar essa resposta? Inspirado, desejando, apaixonado.